Meus companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. A pedido de alguns subscritores e chamaram-me a atenção, e com muita razão, que afinal tenho uma máquina fantástica e que poucas vezes falo dela. A verdade é uma, e eu falo por experiência. Normalmente quando a gente ou quando algo é nosso, temos tendência a menosprezar ou dar menos importância ou falar menos sobre essa coisa, porque como já é algo adquirido, para nós é algo perfeitamente normal e comum, e não nos dá tanta vontade de falarmos dela para, ao fazer vídeo, falar sobre ela. Mas a verdade é que desde que eu comecei a fazer vídeos a bordo da Suzuki V-Strom, muitos aficionados ou muitos interessados pela marca e até pelo próprio modelo da 1050 XT têm-se dirigido a mim com bastante frequência, com algumas dúvidas, que estariam interessados em comprar a moto e a perguntar-me para eu dar a minha opinião relativamente à moto. Eu muitas das vezes, ou todas as vezes que me solicitam a minha opinião, eu respondo honestamente sobre a moto, qualquer dúvida. Inclusive o Paulo Martins, dos NCXistas do Norte, não sei se estou aqui a dizer alguma inconfidencialidade ou whatever, acho que não estou proibido de divulgar. Para quem não sabe, eu também sou, ou faço parte, ou sou sócio dos NCXistas do Norte. Agora, não tão assiduamente como eu gostaria, mas é verdade, tenho o cartão de sócio deles, tenho o kit deles, já fui a muitos NC Cafés, no Oasis, já agora convido a toda a gente a ir visitar o grupo dos NCXistas do Norte no Facebook e afins. E quem quiser, por norma, ao sábado de manhã, ao domingo de manhã, eles juntam-se, não estou a dizer que são todos, mas por norma existem sempre grupos que se juntam lá aquilo acho que pertence à Povo ou a Vila de Conde, acho que aquilo é mais Vila de Conde que Povo, e juntam-se lá o domingo de manhã para tomar um cafezinho e, inclusive ele abordou-me no sentido de me pedir a minha opinião relativamente à minha moto. Como eu tinha ido testar a 800 DE e a 1050 DE, pedi uma opinião relativamente à minha, fazer o comparativo, e às outras duas, no qual eu dei a minha resposta sincera, e no qual neste momento, como a XT não existe para test drive, não é? Enquanto a 1050 DE já existirá para test drive e a 800 DE existirá para test drive, a XT não, porque a XT já vai ser descontinuada. Inclusive também dei uma opinião a um companheiro que comprou uma XT em stock, acho que foi a Leiria buscá-la. Eu penso que em todo o mercado nacional existiriam 5 Suzukis 1050 XT em stands dispersos pelo país. Dessas 5, posso-vos dizer que já só existe 4. Ok, já não serão muitas. E esse companheiro ainda agora, comprou a moto, veio de uma Benelli, lá está. Veio de uma Benelli e quando pegou na 1050, porque nem sequer a testou, e ficou fascinado com a moto. E eu, como eu digo, eu apaixono-me por esta moto todos os dias que pego nela, e sempre que ando com ela, a moto deslumbra-me completamente. Não há hipótese, eu estou apaixonado por esta moto.
E o Paulo vem numa NC, assim como eu tive a NC, e anda na perspectiva de mudar de moto para aquilo que eu entendi. E então estaria dividido nestes 3 modelos, na 800, na 1050DE e na 1050 XT. Eu dei a minha opinião. Das 3, eu compraria ou continuaria a comprar a 1050 XT. Entre 1050DE e 800DE, para quem tem perna curta, para quem não tem menos aptidão para fora de estrada, eu optaria pela 800DE. É mais barata, mais leve e mais confortável, na minha opinião, ok? Voltando aqui à minha 1050 XT, daqui para a frente não fará muito mais sentido eu falar na moto, porque vai ser uma moto descontinuada. Poderei falar porque poderá haver, inclusive eu já vi, também não serão muitas a venderem em segunda mão, mas quem fizer aí uma pesquisa poderá apanhá-las em segunda mão nessas plataformas de venda de equipamentos em segunda mão. Eu poderei dar mais uma ou outra opinião relativamente a isso, mas no geral estou muito satisfeito com a moto. A moto tem mais pontos positivos do que negativos, ok? Para mim é mais que suficiente a jante 19 raiada à frente e a jante 17 atrás, para o uso que eu dou, porque é principalmente estradista. Poderei fazer uns estradões e ando para ensaiar uns estradões, assim eu tenho a vagar, de ir ali para os lados de Aveiro, fazer aqueles trilhos de terra batida. Pelo que eu estive a ver e me estive a informar, são bastante acessíveis, mas só que ainda não se tenha proporcionado a minha disponibilidade para ir fazer isso. Mas eu acredito que a moto se porta muito bem. Em piso irregular a moto é um espetáculo, é do melhor que eu tenho apanhado. A nível de conforto, cabe quanto basta, ok? É aquilo que eu digo, a partir de 1h30, 2 horas, começo-me a ressentir alguma coisa a nível de traseiro, não a de posição ergonómica, ok? Nada de costas, nada de fadiga de pernas, não, a posição ergonómica é muito boa. O banco é um bocado rijo, vou ser sincero, mas o confortável o suficiente para me dar 1h30, 2 horas. Mas também é o recomendável a todos, e é isso que eu recomendo a toda a gente, a fazer pausas regulares, no mínimo entre 1h30 e 2 horas, para descansar, nem que não seja a nível de fadiga física, a nível de fadiga mental, ok? Porque é preciso a gente refrescar-se, beber um bocado de água, contemplar o horizonte, para que os nossos índices de concentração possam ficar ali um bocadinho mais despertos, ok? Porque muitas das vezes os acidentes é porque aquela concentração e aquele índice de concentração já não será o mais elevado, ok? Daí a minha relevância também para as vossas pausas. Para os consumos, como vocês veem, em estradas nacionais, mais uma vez, vocês podem ir desde um 4,5 ou um 5,5. Vocês poderão fazer até abaixo dos 4,5 em estradas nacionais, assim como eu estou a fazer agora, a Nacional 222. Como em autoestradas, ela vai-vos lá para os 5,6, 5,5, 5,4, vai muito nessa base. E então, se vocês utilizarem o Cruise Control, a média ainda vos sobe mais, porque ele aí não faz a gestão, ou seja, ele vai, a moto no Cruise Control vai-vos fazer sempre a gestão de forma a vocês irem àquela velocidade, ok? Por isso, vai-vos dando mais rotação ou menos rotação mediante aquela velocidade. Por isso, se vocês forem no Cruise Control vão ter consumos acrescidos, é uma realidade. Enquanto se forem fazer uma condução normal, sem o Cruise Control, conseguem fazer conduções mais comedidas.
A manutenção, óleo, filtros, as manutenções básicas, lavagem, lubrificação, esticar correntes e etc. ficou-me sensivelmente 160 euros. Pá, se eu posso dizer que é algo caro ou barato, acho que está um valor aceitável ali na casa dos 150. Vocês, para terem uma noção de comparação, para terem uma percepção, eu com a NC gastava uma média de 120, 140 euros de manutenção. Ou seja, não é uma disparidade muito elevada a nível de custo, ok? Depois tem o custo acrescido do IUC, ainda agora este mês, que ela é de mês 7, paguei IUC 130 euros, pago menos de carro do que de moto, é uma realidade. Mas a moto, estou muito satisfeito com a moto, na sua generalidade. Recomendo a toda a gente, e entre essas três que eu falei atrás, entre as 10 e esta, continuo a preferir a minha. E a trocar, na eventualidade de trocar, que foi isso que eu inclusive disse ao Paulo, que preferia trocar a minha 1050 XT pela 800DE. Porque não me senti à vontade ou confortável na moto, ok? E basicamente é isso. Eu estou muito satisfeito. Não me vejo, ao contrário de alguns, a trocar de moto, porque a moto completa-me e preenche-me completamente às minhas necessidades. Gosto de experimentar motas, mas daí andar a ser salta-pocinhas e a dizer que só vou testar motas que tenho interesse em comprar, nem pouco nem mais ou menos. Não faço essa, e depois não faço julgamentos de motas nem de nada. Esta moto preenche-me por completo, é uma faz tudo, e já não me canso de dizer, é uma faz tudo que faz bem, sempre competente. E se andarem atrás de alguma, têm 4 neste momento, desde a última vez que eu me informei, têm 4 motos a nível nacional para entrega. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho!